Oi, amores, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de História nós estudaremos da página 101 à página 105. Faremos também atividades complementares lá na página 183 e 184, o exercício 1. E para fazer esse exercício nós utilizaremos de um adesivo do material complementar da página 219. Vamos para a nossa aula? Então aqui nós continuaremos com a leitura do texto da aula passada. Uma cidade ou parte dela também pode ser reconhecida como patrimônio cultural material, e isso pode acontecer devido à sua história. Como exemplo, podemos citar a cidade de Brasília, atual capital do Brasil e sede do governo federal. Ela foi a primeira cidade inteiramente planejada no Brasil, ou seja, primeiro foi construída e depois recebeu as pessoas para morarem lá. A inauguração de Brasília ocorreu em 1960. No entanto, não houve planejamento para abrigar os milhares de operários que migraram para a região a fim de trabalhar em sua construção. Com isso, os operários tiveram que se fixar nos arredores da capital, dando origem às chamadas cidades satélites, que são as regiões que surgiram em torno de Brasília. Diferentemente de Brasília, que contava com grande infraestrutura, as cidades satélites surgiram com muitas deficiências, sem condições adequadas de moradia para seus habitantes. Então, aqui nós temos o projeto de Brasília antes de sua construção em 1957 e a atual vista aérea da cidade de Brasília. Em 7 de dezembro de 1987, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, reconheceu a cidade de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade, sendo a primeira cidade moderna a receber tal título. Isso se deve, sobretudo, ao desenho único da cidade e à arquitetura moderna de seus prédios, que se caracteriza por diferentes formas geométricas. Vista do Congresso Nacional de Brasília. Atividade número 7. Por que Brasília é considerada a primeira cidade planejada do Brasil? Outros exemplos de patrimônio cultural material são as esculturas, pinturas, gravuras ou ilustrações. Isso acontece quando elas têm certo valor artístico e remetem a algum período da história de determinado local. As esculturas são representações de pessoas, objetos, cenas ou formas que o artista desejou criar e que possuem alta profundidade e largura. Já as pinturas, gravuras e ilustrações são representações feitas em uma superfície plana com tinta ou outro material para colorir. Aqui nós temos o Monumento às Bandeiras, em São Paulo, em 1953. A obra representa os bandeirantes no período colonial do Brasil. Aqui nós temos Olhos sobre Tela, no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. A obra retrata portugueses em uma embarcação apontando para as terras que mais tarde chamariam de Brasil. Você é o historiador. Além das obras que fazem parte do seu acervo, o prédio do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, é considerado patrimônio cultural material. Ele foi projetado pelo arquiteto Adolfo Morales e construído em 1908 para sediar a Escola Nacional de Belas Artes. Apenas em 1937 foi criado o museu no mesmo prédio. Em 1973, o prédio do Museu Nacional de Belas Artes entrou para a lista de bens preservados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Observe a imagem e identifique as transformações que ocorreram no lugar. Aqui, a Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, por volta de 1910. E aqui nós temos o Museu de Belas Artes, no ano de 2017. Qual imagem é a mais antiga e qual é a mais atual? Quanto tempo se passou entre a imagem mais antiga e a imagem mais atual? Quais transformações ocorreram no lugar onde está localizado o museu?
Podemos afirmar que o museu está preservado? Justifique a sua resposta. Atividades complementares. Número 1. João foi passar as férias escolares na casa da sua tia que se mudou para o Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que João visitou a cidade. Ele ficou impressionado quando subiu o Morro do Corcovado e viu a grandiosidade da estátua do Cristo Redentor, que faz parte da paisagem da cidade e desde 2012 é considerada patrimônio cultural da humanidade. Leia o que João disse para sua amiga Maitê e colhe o selo do cartão postal que está disponível no material complementar. Hoje pude finalmente conhecer o Cristo Redentor. Ele é muito grande e ainda fica no topo do Morro do Corcovado, em um dos lugares mais altos da cidade. O mais legal é que quando estamos aos pés do Cristo Redentor, podemos ver a cidade inteira do Rio de Janeiro e ter a impressão de que ela é bem pequena. Letra A. A qual tipo de patrimônio o Cristo Redentor corresponde? Marque X na alternativa que indica a resposta correta. Depois justifique sua escolha. Pintura, escultura ou cidade? Nessas linhas você justificará. Letra B. Trata-se de um patrimônio cultural material ou imaterial? Número 2. O Cristo Redentor, além de compor a paisagem da cidade do Rio de Janeiro, que também é considerada patrimônio cultural da humanidade, é um famoso ponto turístico. Todos os anos, milhares de turistas de diferentes partes do mundo o visitam. Você já teve a oportunidade de conhecer algum patrimônio cultural em algum passeio ou viagem? O que você aprendeu e o que achou sobre ele?